Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Jefferson Pedro da Costa, sou advogado, professor e hoje vim aqui até vocês falar sobre um tema de extrema importância e cotidiano em nossa rotina, que é a cobrança e execução das cotas condominiais. Bom, vejam só, pessoal, a gente tem que entender alguns pontos importantes e aqui eu preciso necessariamente falar sobre algumas questões que estão na lei. Então, em alguns pontos eu vou até trazer um pouco mais de questão legal, de questão posta na lei para justificar o que eu estou falando, tá? O primeiro ponto que a gente tem que entender é o que são despesas e cotas condominiais. Veja, como eu disse em outro vídeo, que se você não acompanhou, eu peço que você veja, sobre direitos e deveres dos condôminos, está expressamente previsto que é dever do condômino contribuir para as suas despesas no condomínio na proporção das suas frações ideais. Então veja, é dever do condômino, porque a ideia, a pressuposição de condomínio é a vida ali conjunta em comunidade. E para isso o rateio se faz necessário para que as coisas efetivamente aconteçam, né? Para que o prédio possa ali ter a sua piscina, a sua quadra, etc. Então, é pressuposto da vida em condomínio. Então, as dívidas ordinárias são aquelas comuns. Então, você vai pagar lá X valor por mês de despesa ordinária. As extraordinárias são as fora do comum, né? São as urgentes, as necessárias, como por exemplo, descobriu-se que existe ali um problema de estrutura no prédio que precisa de um reparo urgente, não estava previsto no orçamento para aquele ano e os condôminos vão ter que arcar com essa nova despesa. Houve uma demanda judicial contra o condomínio e o condomínio foi obrigado a ressarcir determinada pessoa em tantos reais. Então vai ter ali esse rateio. Todos são obrigados a contribuir, sob pena de execução. Então, vamos lá. Vamos separar aqui em duas partes. Primeiro, quando que eu posso cobrar do condômino inadimplente aquele valor? Veja, pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a lei, especificamente o Código Civil, vai falar de forma categórica lá no seu artigo 389 que passados, em resumo, um dia daquele vencimento, a pessoa já está devendo, ela já é passível de cobrança. Então, se o condomínio estava ali para ser pago até o dia 10 de cada mês e ela não cumpriu essa obrigação, ela já pode ser cobrada. É óbvio que na prática a gente acaba vendo que há uma tolerância, por muitas vezes, de 3 meses para efetuar essa cobrança do condômino. Mas isso vai ter que ser analisado se está na convenção, se está no regimento, especialmente na convenção, e se é um costume ali que vai ser seguido por todos, porque senão ele pode ser cobrado no primeiro dia. O segundo ponto que a gente tem que tratar é, só vou pagar aquele valor eventualmente previsto? Não. O artigo 1336, parágrafo 2º do Código Civil, vai falar, na verdade, o parágrafo 1º, vai dizer que o condômino que não pagar essa contribuição ficará sujeito aos juros de mora convencionados ou não sendo previstos de 1% ao mês e também ali a correção monetária. Então vamos lá. O Joãozinho não pagou a cota condominial dele. Ele vai incidir sobre esse valor juros, correção monetária e multa de até 2%. Né, que é a previsão expressa. Aí veja, quando o código fala em juros convencionados ou não sendo de 1% ao mês, a dúvida que fica é, eu posso estipular valor superior a isso? A resposta é sim. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento consolidado no sentido de que pode ser convencionado na convenção do condomínio juros, por exemplo, de 2% ao mês. É plenamente legal, possível e aceito. E também vai ser adicionado a esse custo do condômino a ser pago os honorários de advogado, que vão variar aí, conforme o Código de Processo Civil, de 10 a 20%. Beleza?
Então, esse é um ponto principal. O segundo ponto que a gente tem que entender é: cota condominial hoje é um título executivo por expressa previsão do artigo 784, inciso 10 do Código Civil. Aí você me pergunta: Jefferson, isso é muito técnico, isso não interfere na prática. Lê do engano, pessoal. Isso interfere e muito na prática, e muito. Tá? Por quê? Antes do Código de Processo Civil atual, do antigo, não era título executivo, portanto eu tinha que entrar com uma ação de cobrança. Então, o que isso interferiria? O condômino ia ser citado, ou seja, ele ia ser cientificado, notificado da existência de uma ação, ele teria o prazo para apresentar sua resposta, o condomínio eventualmente apresentaria sua réplica, o processo seguiria, o juiz ia dar uma sentença, aquela parte que perdeu ia recorrer, ia ter feito suspensivo. Olha o quão demorado que isso seria. Hoje não. Colocado no rol de títulos executivos, a despesa condominial, a cota condominial, vai ser despachada pelo juiz, não para cientificar, para apresentar resposta e ter tudo, não. O juiz vai dar 3 dias para a pessoa pagar o débito. Olha que diferença, a gente encurtou anos de processo, entende? Então, isso não é mera questão burocrática, é aplicabilidade prática, sim, tá? Um ponto a ser esclarecido: despesa condominial que não foi paga não pode ser ali oponível contra ela o famoso bem de família. Em outras palavras, dívidas referentes ao próprio bem, como por exemplo é a cota condominial, pode executar o próprio imóvel, ou seja, vai levar a leilão, a pessoa vai pagar a dívida, se for necessário, com o próprio imóvel. Então ela vai perder o imóvel para pagar aquela dívida. Então é muito importante tomar atenção quanto a isso, tá? Pessoal, esses foram os principais pontos a se falar sobre cobrança e execução de cotas condominiais. É o que eu sempre digo. A gente passa aqui os principais pontos de cada tema que a gente se propõe a abordar. Nunca é esgotado nesse período de tempo curto que a gente tem aqui. A gente se propõe a fazer vídeos entre 6 a 10 minutos. Então, é um breve resumo. Se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, você pode mandar tanto por e-mail, quanto, por exemplo, por redes sociais, preferencialmente o Instagram, @prof.jeffersonpedro. Se você gostou, peço que você curta, compartilhe. É uma satisfação, um prazer imenso poder aqui estar diante de você. O meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.